Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13. A palavra diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, está sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, os herdeiros legítimos do reino, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Vamos orar. Ó Senhor, é lindo ver como o Senhor se move com facilidade no meio do caos. É lindo ver como as maiores tragédias da humanidade, para o Senhor, são coisas fáceis de resolver. Ó Deus, permita, por favor, que nenhum de nós aqui seja resistente ao Teu Espírito. Nós precisamos é de Ti, Senhor. Não precisamos de mais uma mensagem, mas precisamos do Senhor. Por isso eu peço a Ti, tenha misericórdia de mim, Senhor, que talvez eu tenha tudo para atrapalhar o Senhor. Eu peço, por favor, tenha misericórdia de mim, para que o meditar do meu coração seja agradável a Ti, Deus. Mas tenha misericórdia dos meus irmãos, porque talvez estejam tão apreensivos, talvez o coração esteja tão embotado, que não consiga ouvir a Tua voz. Por isso eu peço, Senhor, daquele jeitinho Teu muito especial, se Tu quiseres, abra aqui a nossa mente, coração, e deixa a Tua palavra ser aplicada na terra fofa, no coração ávido pelo Senhor. Abençoa cada um desse auditório, abençoa aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que vão assistir ainda. Senhor, traga, Senhor, de Ti mesmo e abençoa no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Jesus está de volta para Cafarnaum. O texto começa assim: Cafarnaum é a cidade de Pedro, é a cidade onde Jesus parece ter escolhido para ter uma espécie de residência, uma vez que ele saiu de Nazaré, a casa de seus pais. Cafarnaum é uma cidade muito próxima ao mar da Galileia, é a cidade dos pescadores, é uma cidade relativamente próspera, considerando a Galileia, que era a Galileia dos gentios, a Galileia dos pobres, uma região assim esquecida das autoridades. Jesus voltou para lá, esse é o cenário. E quando ele chega, ao que tudo indica, se a gente está lendo o contexto imediato anterior, Jesus parece estar meio cansado. Ele vem trabalhando bastante,
E esse retorno para casa talvez fosse assim, para dar uma relaxada. Mas ele é surpreendido logo quando chega com esse pedido. Se você lesse essa mesma história no Evangelho de Lucas, você ia ver que quem veio falar com Jesus não foi, em primeiro momento, não foi o centurião, mas foram alguns judeus da sinagoga, especialmente líderes da sinagoga, que foram ao encontro de Jesus. E quando eles chegam para falar com Jesus, eles dizem assim: olha, mestre, um centurião aqui, um cara bem importante, ele está precisando da sua ajuda, porque ele tem um servo lá que está paralítico, está sofrendo muito, está precisando de um milagre. E os judeus dizem assim para Jesus no Evangelho de Lucas: ele é digno, ele é gente muito boa, foi ele quem construiu a sinagoga para nós aqui em Cafarnaum. Esse cara merece Jesus, esse cara merece. Eu achei isso tão interessante. Esse homem centurião, ele é romano. Naquela cidade, ele é a maior autoridade. Ora, se a Judéia, Samaria, Galiléia, toda aquela região está sob o cuidado, o domínio de Roma, e o alto oficial, o mais alto oficial mora naquela cidade, certamente ele é o responsável por aquela região. E parece que a graça do Senhor já vinha tocando e mexendo o coração do centurião, que ele não apenas queria que Jesus fizesse um milagre, mas há evidências muito claras no texto de que esse homem era piedoso, era um homem que já vivia de alguma maneira se relacionando mais íntima e profundamente com Deus. Ele cuida dos seus servos, ele trata bem, ele sabe como se relacionar, não politicamente com os judeus, que ele poderia usar só sua autoridade, mas ele sabe se relacionar como um conservo, como alguém que está para abençoar, e não para requerer ou para cobrar alguma coisa dos judeus. Tudo isso são percepções que você, olhando o texto, você claramente vê, está lá. Mas o texto não trata do centurião em si, trata de Jesus. Jesus está sendo requerido uma intervenção num cenário caótico, paralisia. E não é só uma paralisia daquelas que a pessoa fica na cama, mas o texto diz que ele sofria horrivelmente, havia dores. O quadro é de alguém que está gemendo, está na cama, padecendo. Mais uma vez, essa dor, esse caos, parece ser o cenário onde Jesus gosta de atuar. No desespero, no cansaço, naquilo que paralisa a vida, naquilo que faz a gente gemer, naquilo que diz para a gente não dá mais para dar nenhum passo, no contexto mais agreste, mais árido, naquilo que intranquiliza a nossa alma. Parece que é exatamente aí que Jesus gosta de atuar. Ele faz questão de atuar. Quando o centurião chega até Jesus e diz para ele: eu não sou digno que o Senhor chegue na minha casa. Ele explica, ele diz: eu sou homem de autoridade, sabe, Jesus? Eu sei que negócio é esse de dar ordem, vai, vem e tudo mais. E eu olho para o Senhor assim, eu falo: como é que esse homem assim, tão gigante, tão cheio de poder e autoridade, como é que um homem assim feito o Senhor poderia pisar na minha casa? Jesus, eu não mereço esse negócio não, sabe? É demais para mim. Eu não preciso nem que o Senhor vá lá. Como é que eu vou poder ter o Senhor na minha casa? Manda só manda. E as coisas vão acontecer. E aí a gente olha para Jesus. Porque pode ter certeza, irmão, todo o texto,
todo o texto da palavra, no Velho, no Novo Testamento, está apontando para Deus, não está apontando só para os homens. As circunstâncias é para apontarem para Deus, é para mostrar Deus em evidência, o Deus revelado. E esse texto está apontando para Jesus. Portanto, quando a gente olha as palavras que saem da boca de Jesus, é ali que a gente tem que se deter. É o que Ele está mostrando, é o que Ele quer se revelar, é o que Ele quer fazer que eu e você entendamos. E Ele olha para aquele homem, olha para o cenário, e então Ele fala com os seus. Eu achei isso tão lindo. É como se os primeiros vieram os judeus e falaram com Jesus: Senhor, Ele é digno, vai lá, Jesus. Aí de repente Jesus está indo e o centurião vem meio que desesperado e chega lá e com uma humildade pertinente, não é aquela humildade política, mas uma humildade real, de alguém que está realmente entendendo a autoridade de Jesus. Ele se prostra ali e diz assim: Senhor, não vai não, eu não tenho condição de te receber em casa. E Jesus olha para tudo isso e vai falar com os seus, os discípulos. Jesus está aproveitando a circunstância para ensinar os discípulos como é que caminham com Ele, como é que eles podem caminhar no trilho da vida diversa ou da vida complicada, como é que um discípulo de Jesus pode caminhar pelo caos, pode caminhar pelo cenário agreste, árido, difícil. Jesus olha para ele, vê tudo isso e se volta para os discípulos. Ele quer falar com os discípulos, ele quer ensinar a igreja, ele quer ensinar a mim e a você que todos vivemos nesse cenário, nessa coisa difícil, pesada, luta. Às vezes a gente não consegue mais nem crer, a gente nem consegue mais ter esperança, está tudo tão difícil. É nesse cenário que Jesus se volta para os discípulos. Ele quer dizer para os discípulos: olha como é que se caminha, olha como é que se caminha na situação difícil. E então o texto diz para nós que ele fala assim, Jesus admirando-se daquela coisa, fala para os seus discípulos: nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Eu estava olhando esse texto com muito carinho, porque esse texto é daqueles que maravilha meu coração, desse Jesus tão poderoso, que não se intimida, que no meio do caos se volta para os seus, se volta para a igreja e quer ensinar a redenção, quer ensinar a salvação, quer ensinar como se caminha sobre o trilho do poder dele. Então ele diz: eu não vi, eu não achei. Eu gostei dessa palavra, eu fui dar uma olhada, eu digo assim: o que é que essa palavra quer dizer? E é isso mesmo, é como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos: eu dei uma esquadrinhada em Israel, eu dei uma investigada, e pelas minhas andanças, por onde eu fui, eu não achei esse negócio que eu estou vendo aqui agora. Vocês, discípulos, prestem atenção nisso aqui, prestem atenção, é isso aqui, ó, é isso aqui. Preste atenção que eu quero ensinar para vocês, é isso aqui. E essa expressão, eu não achei em Israel, alguns comentaristas dizem assim: Jesus está fazendo um paralelo entre a incredulidade dos judeus e a fé do centurião. Como se Jesus estivesse se referindo apenas àquele momento histórico. Mas a palavra que é usada pelo Espírito Santo ao escrever essas escrituras, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, traduz uma coisa maior. Jesus está dizendo para os discípulos que em Israel como todo, olhando para o passado, olhando para Abraão, olhando para Isaac, olhando para Jacó, olhando para Davi, olhando para Salomão, olhando para os caras que viveram a fé no passado,
Eu não achei. Nem achei aqui entre vocês. E nem achei lá em Jerusalém, nem na Judéia. Eu não achei. Isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito. Discípulos, é assim, entendeu? Discípulos, é desse jeito aqui. É isso que eu espero. É isso que é caminhar no caos. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa que Jesus está aproveitando a história para ensinar para a gente? Que fé? Há algumas coisas que tem nesse cenário que revelam claramente que tipo de fé é essa que Jesus se admira. Jesus diz assim, é inédito, eu nunca vi essa postura, essa fé, essa atitude. Que tipo de fé é essa? A gente, para entender, precisa entender onde Jesus está querendo chegar e as palavras que Jesus usa para descrever tudo. A gente precisa entender o contexto maior dos evangelhos, não apenas o contexto da história ou de cada fato em si. Aí a gente tem que olhar para o panorama geral. Quando Jesus veio, João Batista fez questão de anunciar, olha, está chegando, vem, está próximo o reino dos céus. E quando Jesus começa o seu ministério, ele então anuncia, o reino de Deus é chegado entre vós. E cada intervenção de Jesus, cada milagre, cada andança, cada movimento, cada intervenção, era um anúncio, era uma proclamação, era um sinal, era uma revelação do reino de Deus. Reino de Deus, para traduzir assim de uma maneira mais simples possível, significa o domínio de Deus sobre todas as coisas. Não é apenas o domínio de Deus sobre os corações humanos, mas é o domínio de Deus sobre a natureza, sobre a criação, é o domínio de Deus sobre a enfermidade, é o domínio de Deus sobre os principados e potestades do mal, é o domínio de Deus sobre o universo, sobre o cosmos, é o domínio de Deus sobre as leis naturais, é o domínio de Deus sobre cada coisa, cada ato, cada história, cada intervenção, cada pensamento, cada situação que aconteça. Deus domina sobre tudo. E Jesus veio revelar isso. Jesus não veio revelar isso agindo como Deus. E a gente precisa entender isso bem direitinho, porque quando a gente não entende, a gente normalmente tropeça na palavra. Em vez da palavra edificar, a gente tropeça. Já vi muita gente dizendo assim, Jesus andou sobre as águas, porque ele era Deus. Aí eu pergunto para você, e por que Pedro andou também? Jesus acalmou o vento e a tempestade no mar, porque ele era Deus. E porque ele repreende os discípulos e diz, homens de pouca fé, por que vocês são tímidos? Irmãos, a gente precisa entender. Jesus veio revelar o que um homem, 100% homem, que vive na dependência de Deus, pode viver e fazer na terra. À medida que Deus mande, à medida que Deus governe, à medida que Deus exerça o domínio sobre a vida desse indivíduo. Filipenses capítulo 2 diz para mim e para vocês, Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele foi reconhecido em figura humana, ele se esvaziou. A palavra é kenosis, é aquilo que ele tirou dele qualquer ato, qualquer realização que ele fizesse como Deus. Não estou dizendo, para você não se confundir, especialmente os mais novos na fé, eu não estou dizendo que Jesus, enquanto estava aqui na terra, não era Deus. Ele era 100% Deus,
mas eu posso dizer, baseado nas Escrituras, baseado em Filipenses capítulo 2, que em nenhum momento, preste bem atenção, irmão, em nenhum momento Jesus usou a sua divindade para realizar qualquer coisa. O que ele usou? O que Jesus usou? Jesus usou sua fé. Jesus usou a plenitude do Espírito Santo. Jesus usou a dependência de Deus. Jesus é 100% homem, vivendo como eu e você, mas sem pecado. Porque ele em nenhum momento transgrediu, em nenhum momento ele cedeu à tentação. Mas, fora o fato dele não pecar, em todas as demais coisas, diz o autor aos Hebreus, ele era semelhante a mim e a você. Por isso Jesus está usando o cenário para apresentar aos discípulos a fé. O que Jesus está fazendo é, vocês estão vendo a fé desse homem? Veja a fé dele como é prática. Veja que a fé dele não é uma fé de especulação, não é uma fé de escritos de livros. Veja como a fé dele é prática. Quando vocês têm fé prática, quando vocês têm fé depositada em mim, que põe vocês para caminharem na vida, o cenário do caos, o cenário das dificuldades, não vai causar desespero no coração. Mas o cenário da dificuldade vai fazer vocês virem até mim como indignos. Virem me buscar como não merecedores. Eu gosto tanto disso. Aquele centurião tinha atos de bondade, tinha justiça, tinha praticado o Velho Testamento no convívio. Ele tinha sido um homem justo, íntegro, bom. Ele tinha reconhecimento dos judeus. Mas ele se apresenta sem nenhuma falsa humildade a Jesus como indigno, porque ele tem uma fé prática. Ele reconhece que Jesus domina, que Jesus é superior, que Jesus tem as credenciais. Ele reconhece todo o senhorio e glória de Jesus, toda a majestade de Jesus. Ele olha para Jesus e diz: aqui está quem é maior do que César. Esse homem aqui é maior do que César. Esse homem aqui é a maior autoridade no mundo. Esse homem aqui tem autoridade sobre enfermidades, César não tem. Esse homem aqui tem autoridade sobre o caos, César não tem. Esse homem aqui é o supremo do universo. Ele é tão digno que eu não tenho capacidade de recebê-lo na minha casa. Eu faço coisas boas, eu pratico o que é reto, eu amo as pessoas, eu sou honesto, eu sou justo, mas eu não tenho merecimento para ele andar comigo, para ele vir para minha casa. É uma fé prática. Não é uma fé de arrazoados, de especulação. Não é uma fé de teologia sistemática. É uma fé prática. Perceba a fé desse homem, que Jesus está dizendo: discípulos, igreja, se aproximem de mim. Venham comigo. Venham me buscar para eu resolver os seus problemas. Mas venham com a fé como essa aqui. A fé que eu ando com ela. Essa fé prática, essa fé de dependência de Deus. Veja a história, irmão. O homem diz para Jesus assim: olha, eu sou um homem sujeito, eu tenho uma autoridade, eu sei como é que funciona esse negócio, Jesus. Veja que o homem está aplicando a vida prática dele ao exercício do relacionamento dele com Deus. E ele está dizendo: olha, eu mando, eu governo pessoas, eu determino situações, e as coisas se cumprem porque eu sei como é que funciona essa lógica aí, Jesus. Eu queria dizer para o Senhor que eu estou crendo que essa lógica funciona entre o Senhor e eu. A mesma lógica que funciona na medida que eu domino as situações, os meus governados, os meus servos, os soldados romanos. Eu sei que o Senhor domina também. É a fé que olha para Jesus como dominador, como Senhor,
como aquele que pode, ainda que hajam autoridades sobre a terra. Eu achei isso tão lindo, irmão. Essa fé prática, a fé de alguém que pega o exercício da vida, do cotidiano. De repente você é uma pessoa aí que é um líder em alguma área. De repente você é uma pessoa aí que trabalha em alguma coisa que você precisa mandar, precisa bater meta, precisa organizar tarefas, precisa ter um plano diretivo, precisa ter um plano administrativo. Você precisa fazer e executar uma série de coisas, mas o que normalmente nós fazemos é, nós realizamos todas essas tarefas e nenhuma delas parece ter ligação direta com a nossa fé. É como se a gente dividisse a nossa história em secular e sagrado. Então, os projetos, planejamentos, os percursos que a gente faz na vida, todos eles só têm a ver com a nossa capacidade, com a capacidade que o nosso líder tem, com a capacidade que o governo do Brasil tem, com a capacidade de reação econômica. É como se a gente não olhasse mais para a fé como sendo uma relação com o superior, como sendo a relação com aquele que de fato governa sobre tudo e sobre todos. A gente não consegue transcender, a gente não consegue pegar a situação concreta do dia a dia, das situações difíceis ou das situações de comando e transpor para a nossa prática relacional com Deus. Talvez você esteja acostumado a pegar um carro, ligar lá o carro, põe a marcha e vai-se embora. Talvez você esteja acostumado a processos práticos, simples. Lá, clica, chega o elevador, você sobe, desce. Talvez você esteja acostumado a processos onde você comanda de maneira automática. E você nem percebe que você está no comando. Que quem está governando é você. Quem pegou a direção do carro foi você. Quem determinou o caminho foi você. E que aquele carro está sob o seu governo. Se você faz a curva para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se você faz a curva para a direita, ele vai para a direita. Se você resolve bater, ele bate. Eu e você parece que não conseguimos transcender, pegar a prática da vida, as histórias comuns, um conselho que a gente tem que dar, uma intervenção que a gente tem que fazer no filho, uma ordem, um castigo, uma imposição, ou de repente a gente está debaixo de autoridades e de governos sobre nós, alguém na empresa que está massacrando, alguém que está determinando coisas, está batendo metas impossíveis, está fazendo alguma coisa, alguma agressividade contra nós, a gente não consegue transpor. É como se a nossa mente, a nossa maneira de viver o cristianismo fosse mais ou menos assim: Deus governa a minha parte espiritual, mas essa outra parte, que é a parte aqui do dia a dia, da vida comum, das coisas todas que eu tenho para fazer, acho que Deus nem... O centurião não. O centurião está dizendo assim: eu sei como é que esse negócio acontece, porque quando eu vejo as minhas ordens sendo cumpridas, eu entendo claramente que quem está no comando, quando manda, todo mundo tem que obedecer. É por isso que o centurião está dizendo assim: eu não tenho condição não que o senhor vá lá em casa, eu sou indigno. Sabe, irmão, acho que a nossa fé se esqueceu de ser uma fé humilde. Essa fé prática, ela só é prática porque ela é humilde. É quando a gente entende que os controles que a gente tem, seja do carro, seja do elevador, seja de comando sobre alguém, a gente não tem esses comandos para fazer a nossa própria vontade. A gente não tem esses domínios para a gente fazer o que a gente acha que deve. A gente só tem para viver para Deus. É por isso que esse centurião se importa com o seu servo, porque a fé dele é prática. E esse é o terceiro aspecto que eu estou montando aqui e deixando revelar. Ele olha para o servo
E talvez como um centurião romano, como um cara da escola bélica, como um cara que está vindo de fora para dentro de uma cultura, ele está vindo da elite para o meio da pobreza. Ele talvez pudesse olhar para aquela casta, olhar para aquele público e dizer assim: eu vou me relacionar só em parte, eu não quero muita ligação com esse povo. Talvez ele pudesse fazer isso, afinal de contas, ele está vindo de cima para baixo, e ele é o superior. Mas veja a relação que ele desenvolve. Ele está preocupado com o seu servo. E o texto diz assim: o meu rapaz. Irmão, olha, a gente vive num tempo tão complicado, que alguém pode dizer assim: é porque esse centurião aí era homossexual, é por isso que ele chama de meu rapaz. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Ele está chamando de meu rapaz porque ele tem apreço, é como se fosse o filho dele. Ele tem cuidado com esse cara. Ele não é só um servo assim que ele manda e faz e realiza. Existe apreço. A fé está sendo movida por amor, por cuidado genuíno. Não é simplesmente por autossatisfação, não é por vanglória, não é para se satisfazer, mas é para abençoar o outro. Irmãos, por que nós queremos uma economia melhor no Brasil? Por que nós queremos uma saúde mais perfeita para o nosso corpo? Por que nós queremos emagrecer, ficar bonito? Por que nós queremos realizar viagens e realizar atividades, seja lá quais forem? Por quê? Por que tanta coisa que ocupa o nosso coração, que ocupa a nossa agenda, que ocupa as atividades, que geram desespero na gente, por que essas coisas não são para abençoar a terra? Por que a maioria delas, pelo menos, só são para o nosso próprio apetite, para a nossa própria vanglória, para a nossa própria assistência? Jesus está admirado com a agenda desse homem. A fé dele é uma fé que quer a bênção de Deus, quer a presença de Deus, quer a intervenção de Deus para cuidar do servo, para cuidar de gente simples e comum que estão sob os seus auspícios. Esse cara não está pedindo a Jesus para fazer uma intervenção sobre ele. A preocupação dele não é o bem-estar pessoal, ele está preocupado com o bem-estar do próximo. Quando é, irmãos, que a nossa preocupação com a economia, a nossa preocupação com a história do Brasil, ou a nossa preocupação com a saúde, ou a nossa preocupação com a esposa, ou com os filhos, diz respeito ao próximo e não somente a nós mesmos? Quantos de nós estamos assim, sem capacidade de reação, porque os nossos relacionamentos estão quebrados, porque a gente não tem mais consideração e amor, a gente não consegue reagir, a gente não consegue mais esperar, não consegue mais se alegrar, porque o benefício que a gente quer de Deus, a bênção que a gente quer de Deus, é simplesmente para a nossa própria vanglória, e não para abençoar a terra, não para derramar a presença de Deus sobre o mundo, não é para que Deus se torne mais conhecido na terra, é simplesmente para a gente viver uma vida mais regalada, melhor sobre a terra. Jesus está anunciando isso, e a palavra de Jesus então desvenda para nós um grande mistério. Ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e eles se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. E ele diz: os herdeiros do reino, os legítimos herdeiros do reino, eles serão expulsos e não se sentarão à mesa. Mas os gentios, aqueles que não são, aqueles que foram enxertados na oliveira verdadeira, eles vão se sentar na mesa. A mesa, Jesus não diz que é a mesa da glória do meu Pai, mas ele diz que é a mesa do reino de Deus.
é a mesa do domínio de Deus. Gente que se senta à mesa com Deus para Deus conduzir, se senta para Deus servir o que Ele quer. Gente que se senta à mesa para comer aquilo que foi gerado por Deus e produzido por Deus. Não gente que se senta à mesa como sendo o rei da mesa e dizendo para Deus: se não servir frango, ou se não servir filé, ou se não servir camarão, eu não como. Não gosto disso não, pelo amor de Deus, espera aí. Ele fala que a mesa é a mesa do reino do meu Pai. E ele fala que aqueles que seriam os legítimos herdeiros, os filhos, não de Deus, mas os filhos do reino, aqueles que seriam os legítimos herdeiros do domínio de Deus, eles serão expulsos, porque na mesa só vai sentar quem se senta como centurião, humilde, dizendo: eu não tenho capacidade não, eu não mereço que o Senhor venha não, eu não mereço que o Senhor intervenha, eu só tenho um problema, eu estou vendo a situação mais difícil lá em casa, eu só tenho um problema, eu estou vendo pessoas gemendo, eu tenho um problema, eu estou vendo pessoas desempregadas no Brasil, eu tenho um problema, eu estou vendo filhos que estão sendo tragados pelo mundo e sendo levados para o inferno. Eu tenho um problema, eu estou vendo gente que está sendo ceifada pelas drogas. Eu tenho um problema, eu estou vendo gente que está sendo tomada pela prostituição de todas as ordens: adultério, fornicação, homossexualismo, internet, pornografia, gente que está sendo viciada e está sendo levada e dominada pelos vícios. Eu tenho um problema. Senhor Jesus, eu preciso da tua intervenção na minha casa, mas eu não mereço que o Senhor vá lá. Senhor Jesus, eu preciso de uma intervenção do Senhor no Recife, mas eu sinceramente, olhando para mim, o Senhor não tem nem como vir participar da igreja, nem da Igreja das Graças. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor intervenha, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente gemendo, tem muita gente doída, Jesus. Mas sinceramente, nenhum de nós é digno que o Senhor venha. Amor, domínio, gente que se realiza no poder de Deus, gente que se alegra no Deus que pode todas as coisas e que faz como quer, na hora que quer. Gente assim se senta na mesa, e come o que Deus tem preparado para a ceia. Gente que está no reino de Deus. Irmão, a graça do Senhor é revelada nesse texto, à medida que nós olhamos e entendemos que pessoas do Oriente e do Ocidente, pessoas gentias, que não estavam incluídos no pacote, que não estavam sentados à mesa, são incluídos. Pastor Elias Dantas, que esteve pregando aqui no ano passado, em conversa informal, nas idas e vindas para o hotel, nos jantares, nos almoços, ele falou assim: eu fui até uma igreja na China. Eu esperava que a igreja fosse nas casas, e fosse uma igreja diminuta, aquele tipo de igreja assim, debaixo de perseguição, onde ninguém parece conseguir nem saber que ela existe. Eu fui convidado, a igreja ficava bem ao norte da China, na fronteira com a Coreia do Norte. Aquele lugar, eu pensei, aquele lugar debaixo de tanta perseguição, certamente deve ser um lugar mais difícil do cristianismo acontecer. E quando ele chegou lá, ele teve uma imensa surpresa. A igreja tinha um templo gigante, as reuniões da igreja eram de 20 mil membros. E ele então compartilhou com um pastor ou alguém da igreja lá, não lembro bem quem foi, mas ele falou assim: irmãos, nós estamos orando pela igreja da China. Estamos pedindo a Deus a graça para vocês sobreviverem e conseguirem enfrentar a perseguição. E então
esse pastor ou essa pessoa lá da China falou para eles: pastor, nós estamos orando pela igreja do Ocidente, porque a igreja do Ocidente não sabe mais o que é o poder de Deus. Nós temos provado o poder de Deus. Nós temos provado o conhecimento do Senhor. Nós temos provado a submissão ao Senhor. Mas a igreja do Ocidente, a igreja americana, europeia, latino-americana, nós, igreja brasileira, não sabemos mais o que é depender de Deus, viver sob o domínio de Deus, deixar Deus guiar e viver para se realizar nos atos de Deus, que Ele faz como Ele quer e na hora que quer. Diante disso, eu quero lhe perguntar, no final desse sermão, como a graça de Deus atua lá na China, onde o povo está sendo perseguido e humilhado, mas os crentes estão sendo salvos, e eles têm autoridade para pregar o Evangelho, mesmo debaixo de morte, mesmo debaixo de grande perseguição. Eles têm a ousadia de evangelizar a Coreia do Norte, mesmo sabendo que quando eles ultrapassam aquela barreira lá, aquela divisa, eles sabem que podem morrer a qualquer momento, mas eles têm autoridade para fazê-lo, porque a única preocupação deles é que o domínio de Deus avance na terra. Diante disso, eu quero perguntar para você, quais são realmente as coisas que fazem seu coração viver frio e seco? Quais são realmente as coisas que estão preocupando e solapando a esperança do seu coração? É o dólar ter chegado a 4,30, é isso? É porque o Brasil agora não está mais na linha dos países com credibilidade financeira, credibilidade para investimento, é isso? O que é que preocupa você? É a insegurança sobre se amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, você vai ter recursos para poder pagar suas contas ou para alimentar sua família? O que é que preocupa você, irmão? É uma enfermidade? São relacionamentos cujo orgulho tem deteriorado, a gente não consegue conviver, não consegue se abraçar, porque a gente é muito cheio de verdade, muito dono de si, muito cheio de para que isso, e a gente não consegue então se abraçar, se amar e orar e abençoar uns aos outros. Queria que você pensasse que talvez o motivo do seu desespero, o motivo da falta de esperança que assola seu coração seja uma fé que é só intelectual. É uma fé que sabe, mas não consegue pôr em prática. Talvez o motivo da sua falta de alegria seja essa fé que na verdade não agrada a Deus e que não vai conduzir você nunca até a mesa do Senhor. Essa fé que, sendo intelectual, sabe de tudo, mas não sendo prática, nunca experimenta Deus. Talvez a sua razão do desespero seja porque Deus, para você, é só uma grande força, mas não é o seu Deus. Deus pessoal, que vai na minha casa, que se abraça comigo, que intervém na dor, que cura paralítico, que levanta o morto, que visita aquilo que ninguém visita, que vê o que ninguém vê, que acolhe o que ninguém acolhe. Nosso Deus é nosso, irmão. Nosso Jesus é nosso. É o Deus da nossa casa. É o Deus que vai sentar com a gente, que vai convidar a gente para a mesa. É o Jesus que diz: eis que estou à porta e bato. Eu queria muito entrar e ceiar com você. Se alguém abrir, eu vou entrar.
Eu vou participar, eu vou me alegrar. É o Jesus real, não de ficção. Não o Jesus de igreja, é o Jesus do dia a dia, é o Jesus que a gente pode contar, é o Jesus que a gente se ajoelha e chora, e Ele está lá tocando no ombro e dizendo: eu estou aqui, o Senhor do universo está aqui para nos guardar. Onde é que está a sua esperança? Que tipo de fé é a sua? Quero lhe chamar de volta. Volta, Israel, volta, igreja, volta, povo das graças, volta para o Senhor, porquanto o Senhor tem sido muito bom para conosco. Talvez essa semana a gente pudesse dizer para Deus: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agradecer mais do que reclamar. Talvez essa semana, só para dar um alívio ao coração, a gente não devesse mais ouvir os noticiários, não saber mais a taxa do dólar, não saber mais nada sobre o petrolão, o lava-jato, seja lá o que for. Talvez essa semana fosse semana da gente dizer assim: eu vou ter conversas pessoais com Jesus. Eu vou me lembrar de novo do tamanho dele e da minha pequenez. Talvez fosse uma boa semana para a gente provar de novo o aconchego do Espírito, trazendo de volta para a gente a fé. Essa história, Jesus aproveitou o cenário, voltou-se para os discípulos e ensinou para os discípulos como ele, Jesus, caminhava na terra com fé. Caminhava na terra como um vitorioso, fazendo tudo o que Deus queria, nada do que ele mesmo pretendia. Ensinando para mim e para você: é possível passar pelo pior tormento, cheio de alegria e singeleza do coração. Vamos orar, convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Eu queria orar por você. Talvez você hoje pudesse largar a fé teórica, largar a fé do que sabe. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus intervém. Largar essa fé teórica e se abraçar com uma fé prática. A fé que diz: eu não mereço não, Senhor, mas se o Senhor quiser, eu não mereço, mas eu gostaria de estar contigo. Uma fé prática que olha para a vida e diz: olha, do jeito que eu tenho autoridade sobre o carro, do jeito que eu tenho autoridade sobre o elevador, do jeito que eu tenho autoridade sobre pessoas, o Senhor tem autoridade sobre o universo. Tem autoridade sobre o caos, tem autoridade sobre relacionamentos quebrados, tem autoridade sobre corações endurecidos, tem autoridade sobre situações que ninguém mais pode. O Senhor tem. Que tal você largar a fé teórica e se abraçar com a fé prática? Que tal a esperança brotar no reino de Deus e não no reino de Dilma ou no reino do Brasil? Que tal voltar a ter fé, a ter esperança? Queria convidar você que, ouvindo as palavras do Senhor e sendo tocado pelo Espírito, está dizendo consigo mesmo: Senhor, eu quero provar, eu quero caminhar, eu quero viver. Não quero só saber, mas eu quero caminhar, crer, viver. Se você está assim, eu queria convidar você a se levantar agora para a gente orar junto, dizendo: Senhor Deus, me faz ter uma fé prática, me faz ter essa competência de entender os processos humanos como o Senhor que governa. Faz isso, Senhor. Se você tiver, amém. Estou vendo muita gente de pé. Nós estamos de pé, Senhor, com esperança, a esperança que o mundo está tentando roubar. A gente está aqui de pé com esperança, a esperança no Senhor,
porque Tu é lindo, Senhor, Tu és lindo. A gente está aqui para Te agarrar, para dizer, Senhor, não queremos largar o Senhor de jeito nenhum. A gente quer provar do Senhor, a gente quer viver com o Senhor, a gente quer se submeter ao Teu comando, para que o que o Senhor mandar, a gente fazer. Oh Deus, eu quero pedir, Deus, por causa da Tua misericórdia, eu tenho a ousadia de pedir, transforma a nossa fé racional, ou a nossa fé lógica, na fé prática. Transforma o nosso coração num coração penitente, quebrantado, que se curva ao Teu senhorio e deixa o Senhor governar. Oh, transforma, Senhor. Abençoa muitíssimo todos nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.